Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje, meu querido aluno, minha querida aluna do 9º ano, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre alguns aspectos da geografia asiática, certo? Então nós estamos encerrando, ou vamos buscar encerrar, esse teu livro número 2 aí, seria o seu segundo bimestre, e a gente conseguiu ver aí parte muito significativa da geografia que está presente como seu conteúdo, né? Chama a sua atenção mais uma vez aí para o fato que você deve fazer o quê? Você deve justamente aí continuar esses estudos, que eles vão muito além desse curto espaço de tempo que nós temos aqui diariamente. Você já percebeu que nossas aulas são mais ou menos divididas no mesmo número que você teria de aulas por semana, e devido a isso, aproveitar o tempo restante que você tem. Eu sempre deixo alguma atividade para você, mas se você reler o seu livro, se você fizer as atividades que lá estão dispostas, tenha certeza absoluta, você vai ter um aprendizado, vai reter uma quantidade muito maior da tua matéria aí, tá certo? Então olha lá, só recapitulando o que nós vimos lá na semana passada, vimos alguns aspectos aí, principalmente relacionados à questão da geografia mais física da Ásia, né? Então, só lembrando você que nós temos aí um continente, que ele é o maior dos continentes que nós temos no planeta. E além disso, nós vamos acabar encontrando o quê? Devido a isso, é uma diversidade nesse gigantesco espaço geográfico muito grande e muito significativa, correto? Então, a gente viu tudo isso, como está o clima, o relevo, a vegetação, como é que todos esses elementos físicos se apresentam lá. Agora nós vamos começar a dar uma olhadinha aí em algumas outras características do continente asiático, tá? Então, como você pode perceber aqui, nós vamos começar a dar uma olhadinha naquilo que nós conhecemos pelos seus aspectos humanos, que chama a atenção também. E mais uma vez eu te peço desculpa que se eu for repetitivo, mas acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente aí que também essa diversidade, ela é uma diversidade gigantesca que nós encontramos em todo esse continente, né? Então vamos começar o nosso estudo prestando muita atenção nisso. Já vou com você aqui em um mapa, certo? Nesse nosso mapinha aí nós temos mais ou menos a distribuição da chamada densidade populacional da Ásia. Na base do nosso mapa aqui, você pode perceber que existe uma legenda. Então, o que a gente acaba percebendo nessa legenda? A gente acaba percebendo aí justamente que existem algumas regiões da Ásia, como essa região que é conhecida como a Ásia Setentrional, que ela é um verdadeiro vazio demográfico. E por outro lado, nós encontramos algumas regiões aí, como o Oriente Médio, o Sul e o Sudeste Asiático, que, como você pode perceber aí, eles são verdadeiros formigueiros humanos. Então nós temos que entender um pouquinho dessa dinâmica, como é que funciona isso aí, e por que é que nós chegamos a essa configuração na distribuição da população, né? Vazio demográfico do lado e alta densidade demográfica do outro. Não só para a Ásia, isso vai tratar de servir para qualquer região do planeta, que nós acabamos percebendo é que as coisas acontecem mais ou menos da seguinte forma. A população, ela se sente atraída ou repelida quando vai ocupar uma determinada região por uma quantidade muito grande, muito significativa de aspectos, né? Então, basicamente, nós podemos dizer que esses aspectos, eles consistem em quê? Aspectos de ordem física, clima, vegetação, relevo, hidrografia, ou, por outro lado, muitas vezes, nós acabamos percebendo aí a presença de alguns aspectos que eles acabam sendo o quê? Aspectos humanos, questão da economia, a presença ou não de conflitos. Então tudo isso é que vão ser fatores determinantes para nós explicarmos um pouquinho dessa realidade que nós temos aqui. Então por onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar justamente por alguns desses aspectos que eles são chamados de aspectos físicos. Quais são aquelas áreas que são chamadas aí como regiões, ou são conhecidas como regiões atrativas para a população? Essas áreas aí, elas não são nada mais, nada menos, quando nós pensamos em aspectos físicos, o quê?
planícies, planaltos, ou muitas vezes próximas àquelas regiões de reservas hídricas, onde tem água. A água sempre foi um elemento muito determinante aí, certo? Daí nós temos ainda a questão do clima. Geralmente as populações elas tratam de fazer o quê? Ter uma participação maior, uma área mais atrativa, quando nós acabamos encontrando o quê? A presença daqueles climas mais amenos, clima tropical e até mesmo clima temperado, tá? E por outro lado, quais seriam aquelas regiões que elas tratam de repelir a população? Seriam aquelas regiões onde nós vamos acabar tendo o quê? Montanhas, desertos, climas de baixíssima temperatura. Então tudo isso são fatores que são fatores aí muito interessantes. E quando nós vamos agora para a realidade aqui, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que o continente asiático, ele se encaixa justamente nisso que eu acabei de conversar com você. Primeira coisa que chama atenção é a presença nessa região aqui, ó, onde nós vamos ter um gigantesco vazio demográfico. Então esse gigantesco vazio demográfico é explicado por quê? Presença de desertos, e nessa região conhecida como a Sibéria, ela é uma região inóspita também por conta de quê? Por conta que ali nós acabamos encontrando que as temperaturas são muito baixas, correto? Então se a gente for pensar aí as planícies, os planaltos, os vales dos grandes rios, funciona aqui na Ásia também. O que é que nós acabamos percebendo? Então que são essas as regiões, ou seriam essas as regiões, dessa forte concentração populacional, certo? Bom, agora nós temos também um conjunto aí que são aqueles chamados de fatores humanos, que muitas vezes também servem para explicar essa forte concentração populacional aí, né? Então essa região do Oriente Médio, aquilo que nós chamamos aí de subcontinente indiano, região da Índia e de outros países próximos aqui, que seria a nossa conhecida como Ásia do Pacífico. Então você pode perceber, ó, isso aqui são verdadeiros formigueiros humanos. Ali nós temos grandes contingentes populacionais. Como é que a gente vai explicar isso, né? Primeira coisa, só para você ter uma pequena ideia do que acontece aí, isso está relacionado com o quê? Com o fato que, aparentemente, você tem esse elevado contingente populacional que não é pouca coisa. Nós encontramos aí alguma coisa perto de 60% da população mundial concentrada nesse continente. E por que algumas áreas nós acabamos tendo aí que elas são prediletas, por assim dizer? São aquelas áreas que mais atraem. Então o que acaba acontecendo nessas regiões aí não é nada mais, nada menos que o fato, principalmente do fator histórico. Então se pegar aí civilizações a título de exemplo, como a indiana, como a chinesa, elas ocupam essas regiões aqui, ao quê? Há mais de 7.000 anos. Então isso favorece muito. Que não é a mesma realidade, ou é uma realidade, digamos, até muito parecida com o que você encontra no Oriente Médio aí, que acaba acontecendo com esse nosso Oriente Médio. Então ele também tem uma população ali, principalmente, mas não exclusivamente, formado pelos grupos dos árabes, né? Que também tem uma ocupação histórica muito significativa ali. E daí nós acabamos encontrando que essa região, ela também vai ser fortemente marcada pela presença de conflitos. O Oriente Médio sempre teve conflitos muito grandes, né? São guerras principalmente. Ali você encontra a presença hoje de conflitos muito fortes lá no Iêmen, lá na Síria. O próprio Oriente Médio vai ter a eterna conflito árabe-israelense, né? Mas mesmo assim nós acabamos percebendo o quê? É uma região da nossa Ásia aí que ela insiste em ter um contingente populacional muito elevado. A gente acaba percebendo muitas vezes que essa questão relacionada com a história, ela é, sem sombra de dúvidas aí, uma questão muito forte, que muitas vezes para nós se torna uma questão difícil de ser compreendida.
Você pega essa região aqui, ela é uma região que ela também tem um outro problema grande. O que seria esse problema grande? Está relacionado justamente com um problema climático. Região conhecida como a famosa Ásia das monções. Então os verões, eles são muito quentes e eles são muito secos. Nesse sentido, nós acabamos sendo o quê? Que os invernos úmidos e com uma temperatura mais baixa. Então, com isso nós acabamos sendo o quê? Apesar dessa diversidade climática, ou adversidade climática, assim mesmo, a população insiste aí. Quando a gente fala em características de ocupação, e a gente sabe que o contingente, principalmente de pobreza nessa região asiática é muito forte, a gente se pergunta muitas vezes, né? Quais são as características dessa pobreza que nós temos aí? Então, a gente define as características dessa pobreza através de um conceito que é chamado de superpopulação. Não caia na besteira de acreditar que essa superpopulação é muita gente só, porque esse muita gente é relativo. Então eu vou deixar aqui para você uma questão agora, que eu gostaria que você pensasse e você fizesse essa atividade. Pesquisar o conceito de superpopulação ou superpovoado é a mesma coisa, e faça um texto, apronte esse texto aí, até que ponto ele pode ser aplicado para explicar muito dessa realidade asiática. Tenha certeza absoluta você, que você vai trazer muito mais conhecimento para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço.